Agora, por falar em polêmica, a aprovação do voto impresso segue causando muita polêmica lá na Câmara, na Câmara Federal. O assunto, caso, foi retirado de pauta antes da votação do relatório final. Como é que está essa discussão? Esse voto vai mudar, vai voltar a ser impresso ou não? Foi preciso um voto de Minerva ontem, Adriane, do presidente da comissão especial, que analisa essa questão do voto impresso. Foi preciso de um voto do Felipe Barros, que é o deputado federal do PSL, aliado do presidente da República. Foram 15, teve essa votação para retirar de pauta, foi 15-15, aí ele foi lá e votou, e obviamente, como é favorável a essa proposta, foi lá e votou e vai seguir a tramitação. A tendência, e eu falo tendência porque ele quer tentar construir uma maioria que está difícil ali no âmbito da comissão, a tendência é que esse relatório seja votado na quinta-feira, no dia 8. Mas ele não descarta, inclusive, já um adiamento aí para a próxima semana para tentar garantir essa aprovação, porque uma reprovação desse tema já na comissão enfraqueceria muito essa política, todo esse discurso que vem sendo tomado pelo próprio presidente, que é favorável ao voto auditável. A gente viu agora aí, na reportagem da Juliana sobre a motociata que vai ter aqui em Manaus, o aliado do presidente aqui, o Coronel Menezes, defendendo que esse vai ser um dos pontos aí dessa manifestação pública, Então, uma derrota na comissão seria uma derrota muito grande para o presidente. Então, eles tentam construir essa maioria, mas os partidos que compõem ali a comissão têm feito jogo duro, Trocaram, inclusive, alguns membros ali para... por exemplo, a Cidadania trocou um membro que era favorável ao voto impresso, colocou um que não era favorável. Então, os partidos têm se mobilizado nesse ponto. Esse relatório sendo aprovado na comissão, aí ele vai a plenário. E aí é uma outra briga, um outro momento de discussão também, já que a base não está tão consolidada. E de muita barganha política, Exato. Muita barganha. O próprio relatório, Adriane, já tem mudado um pouco. Quando a gente fala, para quem acompanha essa manifestação superficialmente, acha que todo mundo vai sair ano que vem, vai sair um relatóriozinho da urna e você vai depositar numa outra urna, numa urna manual. A proposta basicamente é essa: a urna você vota, ela sai uma impressão de voto ali, você vai e coloca na outra urna. Só que pelo relatório, pelo próprio texto que está lutando para ser aprovado, para as próximas eleições só seriam 20% dessas urnas que seriam adaptadas a esse novo sistema. A totalidade dessa implantação seria somente em 2030. Então, é preciso ficar bem atento a essas questões para não analisar essa história de um ponto de vista diferente. Há um discurso político muito forte em cima disso, há uma plataforma de campanha, inclusive, de colocar em questionamento a lisura do pleito aqui no Brasil, a lisura de pleitos anteriores, inclusive, e isso é um dos pontos que é bastante atacado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele tem feito questionamentos públicos, tem feito manifestações públicas. Ontem, inclusive, numa sessão especial lá no Senado, se manifestou novamente contrário a essa proposta, uma proposta, vale a gente lembrar, que já foi aprovada outras 3 vezes por deputados e vetada pela presidência. O último veto partiu da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, ele vem questionando muito isso, diz que da maneira como está sendo feito, com essa pressão, não há como você garantir uma tranquilidade no pleito. A gente tem um trechinho aí da fala dele, a gente pode acompanhar. O sistema é seguro, as urnas não entram em rede e, portanto, pode atacar o sistema. E as pessoas dizem, não, mas atacam a NASA, atacam o FBI, atacam o Pentágono, por que não vão atacar o TSE? Até atacam. Mas mesmo que ataquem o TSE, mesmo que derrubem o sistema do TSE, o que nunca aconteceu, as urnas não entram em rede e, portanto, não há como fraudar o resultado eleitoral. Qual é a razão pela qual o TSE tem se empenhado contrariamente ao voto impresso? É que nós vamos ter que transportar 150 milhões de votos no país, do roubo de carga, da milícia, do Comando Vermelho, do PCC, dos Amigos do Norte. Já há um primeiro problema. O segundo, temos que montar guarda num país em que a tradição é que as urnas aparecessem engravidadas ou as urnas desaparecessem. E depois,
o voto impresso só se presta para recontagem manual. Então, se o candidato a presidente da República pedir recontagem, nós vamos ter 150 milhões de votos contados manualmente, aquelas mesas apuradoras que faziam o terror da vida brasileira antes das urnas eletrônicas. Portanto, o voto impresso não é um mecanismo a mais de auditoria. Ele é um risco para o processo eleitoral. No discurso dele que ele é contrário ao retorno do voto impresso, que na verdade não é um retorno propriamente dito, porque ele não vai ser integral se acontecer, né? É muito importante que você entenda em casa, você vai continuar votando na urna eletrônica, normal, aí depois que você digitar ali os números, aí vai emitir, a própria urna vai gerar um canhoto, aí você vai olhar ali, realmente eu votei nessas pessoas, confirma. E aí, em tese, da urna eletrônica já cai numa outra caixa lá que vai estar preparada para receber esse voto. Você não vai ter contato direto com o papel. Todas as urnas eletrônicas do país vão precisar passar por um processo de adaptação para ter essa estrutura, para que isso se coloque em pauta. E depois desse trâmite todo no Congresso, tem o período de vigência, porque uma alteração como essa tem que pelo menos um ano para começar a valer. A eleição já é outubro do ano que vem, junho já começam as campanhas políticas. Então é um tempo muito curto e um interesse muito grande, porque a base aliada do governo federal e o próprio presidente da República alega que só vai ser uma forma de auditar, né? Desconfiou do resultado, vamos pedir uma recontagem. E aí sim, vai ter que recontar 150 milhões de canhotos, de papeizinhos, como era antigamente. E eu não queria ser essa pessoa que vai contar esses votos, né, que vai participar desse processo, porque você imagina só, né, a dificuldade de você fazer isso manualmente. A gente vê isso nos outros países, né? Porque sim, vale também lembrar que os outros países não usam a urna eletrônica. Vários países já enviaram representantes, conheceram a urna eletrônica, mas ninguém levou. É uma tecnologia do Brasil que é utilizada aqui, somente aqui. Os outros países não adotaram isso e passam dias, até meses, contando voto. E tem um fato curioso, é uma preocupação que também foi externada aí pelo presidente Luiz Roberto Barroso, que não deve comandar as eleições de 2022, né? Essa troca vai acontecer um pouquinho antes das eleições. Alexandre de Moraes deve ser o presidente do TSE no ano que vem. É um ponto que ele coloca muito firmemente, sempre que se posiciona, é sobre a judicialização das eleições, né? Ele lembra que já houve um questionamento às eleições em 2018, mesmo que o presidente tenha vencido, ele diz que houve fraude, apesar de nunca ter apresentado nenhuma prova em relação a isso, então ele teme que qualquer resultado seja alvo de judicialização novamente. Eu não tenho dúvidas de que vai ser. Também não. Nem de um lado nem de outro. Nem de um lado também não. Eu não duvido que isso vai acontecer. O resultado, independente de quem... A gente teve em 2014 também, né? Independente de quem for eleito, vai ter polêmica, vai ter reivindicação, talvez até a base, se for um resultado favorável à esquerda, talvez até a esquerda queira fazer uma apuração da contagem for da direita queira fazer uma recontagem desses votos. Polêmica eu tenho certeza que vai ter. Não, vai ter e tem muito caminho aí para andar. Agora, nesse momento, a prioridade aí da base do governo é conseguir criar essa maioria na comissão para depois levar para o plenário, que aí vai ser uma outra disputa e que a gente vai trazer aqui as novidades sempre que tiver alguma coisa nova. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.